Bom, pessoal, muito bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. É com grande alegria que a gente inicia o terceiro dia do segundo Seminário Internacional América Latina e Caribe, Ecopolítica, Necropolítica e Resistências, organizado pelo grupo de extensão Confronto de Ideias da Universidade Federal do Pará. Queria agradecer realmente a presença de todos que vêm acompanhando as atividades desde o nosso primeiro dia, lá na terça-feira. E, bom, então, iniciando agora a quinta-feira de atividades do seminário, a gente tem o prazer de receber o professor Edilson Pantoja, que já se encontra aqui na sala. Edilson, que vai proferir a intervenção literária com o título A Parábola do Filho Pródigo, o Urubu do Ver-o-Peso e a Inconstância da Alma Selvagem, Necropolítica e Memória como Restos Culturais. Edilson é graduado em Filosofia pela UFPA em 1999, mestre em Estudos Literários também pela UFPA em 2006, doutor em Antropologia pela mesma universidade em 2015. O título da tese, professor Edilson, é Retratos do Outro.com, Conectividade, Visibilidade e Existência na Rede Social. Professor AD4 da Secretaria de Estado de Educação do Pará, tem experiência na área de filosofia, ética, estética, hermenêutica, filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, comunicação, cultura e cybercultura e fundamentos das ciências sociais. Então, professor, é uma grande alegria que a gente te recebe aqui na nossa sala virtual, né, com todos os limites, né, que o ambiente virtual nos impõe, infelizmente, né? Lembrando que fica aqui o nosso luto para todas essas vidas que estamos perdendo dia após dia durante essa pandemia, né, horrível. Bom, antes de passar a palavra para o professor Edilson, queria só dar um informe. A gente teve um probleminha técnico e a transmissão, na verdade, que seguiu pelo chat, o link seguiu pelo chat, não está acontecendo no canal da Síntese Eventos, mas no canal do Laboratório Social, que é um braço educacional da Síntese Eventos. Eu vou reforçar logo mais esse link aqui no chat e vamos colocar também no nosso site. Mas na parte da tarde já deve estar tudo normalizado. Eu vou copiar aqui novamente o chat e vou enviar para vocês aqui o link. Pronto. Só antes de dar a palavra para o professor, vou só abrir aqui a apresentação dele. Professor, o senhor quer dar uma palavrinha antes da apresentação ou eu já posso projetá-la? Acho que o senhor precisa abrir o áudio. Ok. Não, acho que já pode. Até a minha introdução eu escrevi, então eu vou ler o texto que eu preparei para esta oportunidade. Então tá joia. Pode começar? A palavra é sua, professor. Beleza, obrigado. Olá, pessoal. Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui. Obrigado também aos organizadores pelo convite. Para mim é uma satisfação participar deste evento, tanto pela oportunidade de conexão e partilha do conhecimento, quanto pelo significado político enquanto posicionamento frente aos desafios do presente, enquanto resistência, portanto. Eu gostaria de começar esta exposição evocando as duas narrativas que aparecem no título,
a conhecida narrativa bíblica chamada Parábola do Filho Pródigo, presente no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, e a história do urubu do ver-o-peso, anedota bastante popular em Belém, cidade pela qual começa a colonização da Amazônia e também bastante conhecida no estado do Pará. Quanto à primeira, a parábola, como sabemos, narra as peripécias do jovem que vivia, a princípio, num ambiente farto e próspero, mas do qual decide se afastar, antecipa a herança a que tem direito, sai daquele ambiente e passa a viver perdulariamente, mundo afora, até que sua riqueza acaba e ele se vê em apuros, a passar necessidades, obrigado a cuidar de porcos e a comer da mesma comida que serve aos animais. Tal situação leva-o ao arrependimento e à volta ao ambiente inicial, sendo recebido amorosamente pelo pai. A segunda narrativa, por sua vez, fala das peripécias de um urubu que, entre tantos outros, habita a área do mercado ver-o-peso, estômago e coração da cidade, a disputar com outros tantos urubus os restos de comida que ali são jogados por pescadores, feirantes e transeuntes, e que, em certo dia, aceita o convite de um urubu de fora, um estrangeiro ao lugar, que, ao vê-lo naquela disputa, fala-lhe de um ambiente farto, o seu, no qual se vive bem e sem o caos característico da feira. Aceito o convite, nosso personagem segue o estrangeiro até um ambiente farto. Entretanto, se ali há de fato comida abundante, é, por outro lado, pouco estimulante e o personagem sente falta de seu lugar, da vida anterior, cuja dinâmica contrasta com a monotonia do paraíso. Entristecido, nosso urubu decide abandonar a fartura e retornar à sacanagem, como dizem várias versões da história. Uma breve comparação entre essas duas histórias nos permite perceber que, do ponto de vista da estrutura narrativa, elas se equivalem. Há em ambas uma situação inicial, na qual vive o personagem, que a deixa num segundo momento para a ela retornar no terceiro. Entretanto, percebe-se também que o teor vivencial em cada um desses três atos é diferente, assim como a motivação que leva aos desdobramentos de cada narrativa. No caso da parábola, o jovem decide sair espontaneamente, sem que o convidem, e busca prazeres além, usufruindo-os enquanto pode pagar, culpando-se em seguida e retornando arrependido quando já não pode suprir sequer a necessidade de alimentação. No caso do urubu, abre-se ao convite e à promessa de vida farta no mundo do amigo. Sua decisão de retornar não tem a ver com culpa ou miséria, mas com a ausência de estímulo vital, apesar da fartura. Contrariando a expectativa de seu amigo estrangeiro, ele retorna à vida e ambiente antigos. Finalmente, sem pretender esgotar as possibilidades comparativas, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, enquanto a parábola tem um autor identificado e um único registro canônico, o que lhe confere certo ar dogmático, a história do urubu brota da cultura popular, de modo que seu autor é coletivo e dela se podem encontrar várias e relativas versões. Eu digo isto porque essa parábola só está registrada no único evangelho, que é o de Lucas. Bom, sabendo todos nós que o significado da parábola é a mensagem da redenção e do amor de Deus aos pecadores através do Cristo, mensagem esta da qual a Europa cristã, com seu modelo civilizatório colonialista, se fez missionária, eu gostaria de propor aqui uma interpretação para a história do urubu, que habita secularmente a área na qual a cidade começou, como concernente a outro modelo cultural, um que, assediado pelo primeiro e sua promessa, abre-se a ele inicialmente para logo retroagir, numa sinalização de certa inconstância. Além disso, eu gostaria de sugerir, por esse traço, a inconstância,
que esse modelo pode corresponder, quem sabe, a povos que habitaram as Américas e a Amazônia, consequentemente, o Brasil, povos cuja inconstância, a tal inconstância da alma selvagem, tanto surpreendeu como desarticulou o cristão colonizador. Aqui eu evoco brevemente o texto de Eduardo Viveiro de Castro. Finalmente, gostaria de sugerir esta história, segundo uma apreciação interdisciplinar, mas também política, como resquício de uma memória inconsciente, um fóssil, um resto, enfim, uma sobrevivência cultural e fantasmática, por meio da qual, juntamente com outras manifestações fantasmáticas, a memória desses antigos povos conclama a nós, seus descendentes, a resistência ante o mesmo modelo civilizatório que os exterminou e continua a nos explorar e exterminar. A propósito, lembro da estupefação de Padre Vieira ao constatar que, em 40 anos de colonização da Amazônia, 2 milhões de indígenas haviam sido assassinados. Para fundamentar minhas suposições de que a história do urubu porta, ainda que fragmentariamente, um estímulo para a resistência ao modelo colonial, cristão, europeu, e que ela o faz enquanto um resquício mnemônico que atravessa o tempo, enquanto parte de restos culturais, eu gostaria de falar um pouco sobre uma pesquisa que desenvolvo a partir de 2014, quando tive minha atenção despertada para um curioso fenômeno estético e cultural na arte de Belém, ou ligada à cidade de algum modo. Percebi nessa arte, se não uma predileção temática pelo pássaro urubu, carniceiro tão familiar quanto estranho na cidade, pelo menos uma inquestionável persistência em representações do mesmo. Encontro sinais dessa persistência em praticamente todas as linguagens artísticas, desde a música, na qual, no meio do pitiú, o slide, por favor. Aí uma cena de um clipe de Dona Onete com esta música no meio do pitiú, que, aliás, é uma versão atualizada da anedota do Urubu do Ver-o-Peso. Sucesso popular na voz de Dona Onete, de 2016, é um exemplo, passando-se pelo cinema em que Ver-o-Peso, filme de 1984, de Januário Guedes, é outro exemplo expressivo. Aí uma cena desse filme, este poeta filósofo declama no mercado do Ver-o-Peso, com este urubu aí no braço. Por favor, o próximo. Esta cena com esta mulher que se desloca com esse vestido puxado também faz parte do filme, e ela e o poeta se reunirão no final do filme. Continuando. Ou pela fotografia, e aí os casos são numerosíssimos, mas onde, sem dúvida, o projeto Urublues, de Miguel Chicaoca, por favor. Aí esse painel constante desse projeto forma, com milhares de fotografias, a imagem do mercado Ver-o-Peso. E Urublues High-Tech. Por favor, a próxima. É o detalhe deste painel, essa imagem é formada com essas fotografias de vários ambientes da cidade, vários ambientes da feira, de situações e atividades, formam a imagem do mercado. E este aspecto me é interessante porque essa imagem formada coletivamente, também essas fotografias são de pessoas que fazem parte das oficinas do Miguel Chicaoca, de certa maneira, nós temos aí reunidos uma coletividade, dando ao mercado um aspecto totêmico, portanto, de símbolo desse coletivo. Mas eu ia falar de Urublues High-Tech, por favor, o próximo. Esse é de 2009 e forma a imagem do urubu do mesmo modo que o anterior. Isso me faz interpretar que o urubu, que habita a região do mercado e que aparece na arte também com esse aspecto do coletivo, é uma espécie de duplo do mercado e também tem um papel totêmico.
O professor Flávio Nassar, ele, numa das versões da anedota do urubu, ele... Acho que a internet caiu. O professor Flávio Nassar, numa das atualizações das versões da anedota do urubu, ele chega a afirmar que o urubu é símbolo de Belém. Bom, continuando. Outro exemplo eu encontro na gravura de Oswaldo Guild. Slide, por favor. Pode passar. Esse é o detalhe também da imagem do urubu. Então, aqui na gravura de Oswaldo Guild, uma outra representação estética do pássaro, mais ou menos por volta de 1925, Oswaldo Guild começou a configurar esses urubus. É uma série deles. Pois bem, Oswaldo Guild, que viveu em Belém durante a primeira infância, na passagem do século XIX para o XX, quando seu pai, o naturalista Emílio Guild, esteve à frente do Museu Botânico do Pará, que depois, aliás, ganhou o seu nome. A pintura também fornece exemplos, e eu gostaria de citar este vórtice, por favor. Este vórtice, isto é, este voo em espiral dos urubus, que se encontra no teto de uma cúpula da Casa Rosada, restaurada em 2011, e de arquitetura atribuída a Antônio Landi, do século XVIII. Esse vórtice, concebido pelo arquiteto Flávio Nassar, foi executado pelo mestre italiano Pietro Lenzini e seu auxiliar Giorgio Drioli. O slide, né? Acho que é esse aí. Posso ainda falar da litografia de Joseph Righini, próximo. Observem aí, isso aí é da catedral, e ali naquele telhado, uma porção de urubus pousados. Italiano, o Joseph Righini, que esteve em Belém no século XIX. O desta imagem, próxima. Desenho de João Afonso, ao que parece, no jornal ilustrado A Vida Paraense, no exemplar de novembro de 1883. Aliás, é do desenho que também vem uma representação recente, que é a novela gráfica Castanha do Pará. Por favor. Essa novela gráfica é com este personagem chamado Castanha, que tem esta cabeça de urubu, que, aliás, ganhou o Prêmio Jabuti em 2017. De Gidaldi Júnior, publicado em 2016, da qual destaco esta imagem. Próximo. Esta imagem aí, também ela me é importante, porque ela põe frente a frente o animal, ou o monstro, se nós quisermos, com esta arquitetura do mercado, uma arquitetura geométrica, que tem muito sentido, primeiro, para revelar esse aspecto de duplicidade desses dois símbolos de Belém. Em segundo lugar, por conta do que eu vou falar daqui a pouco. Temos, assim, então, vários exemplos, dentre muitos casos, são casos numerosíssimos de representações estéticas do pássaro, que me parece corroboram o que chamei de persistência temática, a compreender, pelo menos desde o século XIX até o presente, a princípio, uma considerável série e variedade de representações estéticas do urubu. A propósito, é uma dessas representações recentes do fotógrafo Armando Teixeira, que ilustra a capa da 8ª edição do primeiro romance de Dalcídio Jurandir. Próximo. Aí está a nova edição do Chove nos Campos de Cachoeira, publicado originalmente em 1941, romance que, aliás, fornece um importante exemplo de representação do urubu na literatura. Aqui neste romance, numa história narrada por um dos personagens, o urubu se põe a repetir as palavras de outro pássaro, também obscuro, que é o corvo, conforme o famoso poema de Edgar Allan Poe. As palavras são nunca mais, nunca mais. Mas devo dizer que a maioria dos exemplos citados só me surgiu depois, com o avançar da pesquisa.
Entretanto, o fenômeno que constitui o ponto de partida, aquele que em 2014 me despertou a atenção para esta, digamos, coincidência estética, foi o tríptico fotográfico de Bernard Reale. Por favor. Aí eu escolhi apenas estas, são 3 imagens. Esta performance é decorrente da performance realizada no entorno do mercado Ver-o-Peso em 2009, denominada Quando Todos Calam. Então, nessa época, nesse dia, eu ouvia uma palestra da psicanalista Elizabeth Bittencourt, justamente sobre esse tríptico, em que ela, de modo bastante subjetivo, relatava a sua primeira estadia na cidade, sua passagem pelo mercado de peixes, sua visão dos urubus nas calçadas, na Pedra do Peixe, no entorno do mercado. Em dado momento, a considerar a performance e o fato de que urubus lidam com restos, lançou uma pergunta típica de psicanalista sem oferecer resposta. Restos de quê? Os urubus lidam com restos. Restos de quê? Intrigado com a pergunta e a evocar mentalmente algumas dessas representações do pássaro, que eu, como paraense, conhecia, uma delas justamente a história do urubu do Ver-o-Peso, decidi investigar se haveria um significado para esta persistência, para esta repetição imagética. Mas confesso que nada disso me teria marcado se eu não dispusesse, ainda que minimamente, de uma orientação teórica que me dirigisse a atenção para essa série de representações, para a persistência temática, enfim, para algo como uma compulsão à repetição desses fenômenos estéticos e me instigasse à problematização. Naquela época, eu começava a ter contato, de modo um tanto quanto indireto, com o pensamento do erudito alemão Aby Warburg, um historiador da arte para quem a obra de arte deve ser necessariamente considerada em sua relação com a cultura, com as forças vitais que a movem e, consequentemente, com a história mesma. Com isso, Warburg se desloca para a zona fronteiriça entre a história da arte e disciplinas como a antropologia, a história, a psicanálise e a filosofia, por exemplo, como logo veremos. Em tudo isso, entretanto, memória e esquecimento, enquanto elementos concernentes ao movimento da cultura e da história, são fundamentais. Foi com base nessa concepção epistemicamente transfronteiriça que ele propôs, no século XIX, uma ciência da cultura, à qual não deu nome e na qual, por suposto, as fronteiras disciplinares não impedissem fenômenos conexos de serem examinados, pois via justamente nessa zona fronteiriça, detalhe que escapa às disciplinas tradicionalmente concebidas, ele via aí um material de grande fertilidade explicativa. Almeja, então, o Warburg, uma ampliação metodológica dessas fronteiras, tanto em termos temáticos quanto espaciais, de modo que a história da arte dê abertura a uma psicologia histórica da expressão humana. Essa é uma expressão dele. Expressão que está pressuposto, essa expressão humana, está pressuposto, não se limita a um dado tempo ou lugar. Eis, pois, como Warburg concebe a arte em sua conexão íntima com a cultura, a se pensar, assim como um psicólogo desta última, a ter que lidar, consequentemente, com as forças que a movem no tempo, na história, mesmo que tempos soterrados no solo desta última, solo da memória, solo da cultura, a despeito das intenções conscientes dos artistas. Então, os artistas repetiriam formas que estão no inconsciente da memória da cultura, sem ter necessariamente consciência disso. A seu ver, são essas forças conflituosas que dão ao movimento de produção de imagens, da antiguidade a nossos dias, um aspecto de montagem, concepção que orienta a minha abordagem sobre nossas imagens do urubu. É na perspectiva da montagem que vejo como se avizinham e se completam. A ideia de montagem, ou o princípio da montagem, aspas, verdadeira metodologia do filme, eu cito Michaud, um estudioso de Warburg, é subjacente à interpretação que Warburg faz da história da arte, e cuja ilustração pode ser constatada, além de seus textos,
Também em dois de seus projetos fundamentais, que são, primeiro, a Biblioteca Warburg, na qual os livros são organizados não conforme os critérios alfabéticos ou aritméticos usados nas grandes bibliotecas, mas segundo seus interesses e seu sistema de investigação. Conforme informa a Agamben, que acrescenta, aspas, a lei que o guiava era a do bom vizinho, segundo a qual a solução de um problema estava contida não no livro que se procurava, mas em outro que se encontrava ao lado. Eu cito um texto do Agamben de 2015. Número 2. O conjunto de painéis que formam o Atlas Mnemosine, dedicado significativamente, como a biblioteca, à deusa grega da memória. Onde cada painel, painéis com imagens, onde cada painel reúne imagens de tempos e espaços diferentes, mas que se avizinham por entrelaçarem de modo indissolúvel uma carga emotiva e uma fórmula iconográfica, informa ainda Agamben. O Atlas reúne reproduções fotográficas de imagens, artísticas ou não, produzidas ao longo da história, da antiguidade ao tempo de Warburg, mas que, independente da consciência de quem as produziu, são vizinhas do ponto de vista da memória inconsciente que age no tempo, na história, na cultura, reproduzindo tais entrelaçamentos e, assim, elas mesmas, aí reunidas, expressam esses deslocamentos, esse movimento pelo qual percorrem tempos e espaços. A vizinhança, então, é plasticamente observável e ela aponta, portanto, para elementos anacrônicos, mnemônicos, psíquicos e figurativos muito mais amplos que a simples consideração dos estilos formais ou de uma consideração da arte como relação ao belo. Para ele, pois, as imagens brotam dessas forças ativas, produtoras do figurativo e que se confrontam no solo da história e da cultura, no movimento dialético de idas, retornos, confrontos, um movimento de sobrevivência, de pós-vida das imagens, movimento fantasmático pelo qual este solo é constantemente abalado no encontro, confronto entre o arcaico e o contemporâneo, entre memória e esquecimento, movimento observável, como dito, na própria superfície das imagens, mas que, no entanto, remetem a abalos sísmicos profundos. Não por acaso, Warburg diz sentir-se como um sismógrafo. Aí eu cito uma referência. Assim, em vez de conceber os fenômenos estéticos e, sobretudo, a imagem como relacionada apenas à beleza, uma leitura estetizante, diz ele com ironia, pensa mais arraigadamente, em sua relação íntima com tais forças, com o sentimento vital humano, portanto, ao que é primeiro, primário, primitivo. E aqui podemos falar tanto do primitivo em termos históricos, quanto em termos psíquicos. Esse sentimento vital, pleno de energia, evidentemente, pode se manifestar imageticamente como pavor, medo do desconhecido, dor e sofrimento ante as forças da natureza ou do destino. Poxa, parece que travou. Estão me ouvindo aí, pessoal? Apareceu algo na tela aqui. Eu vou continuar, tá? Deu uma parada aqui. Alguém me sinalize. Acho que tá, né? Eu vou continuar. Posso continuar? Ah, beleza. Esse sentimento vital, pleno de energia, evidentemente, pode se manifestar imageticamente como pavor. Legal, legal. Eu vi aqui que estão me ouvindo. Medo do desconhecido, dor e sofrimento ante as forças da natureza ou do destino. Não por acaso afirmou certa vez que toda imagem é fóbica. A imagem é, assim, primariamente a expressão do patos, e Warburg reconhece na arte grega da antiguidade a elaboração de um vocabulário figurativo e expressivo desse patos, dessa carga emotiva. A isto denomina patos formel, fórmula de patos, ou fórmulas de patos no plural.
um de seus conceitos fundamentais ao lado de, entre outros, Narleben, sobrevivência, ou pós-vida das imagens. São essas antigas fórmulas de patos que Warburg reconhece na arte do Renascimento italiano, imbricadas entre o ideal cristão e a tradição pagã do Ocidente, mas também do Oriente, as quais sobreviveram à passagem do tempo, ao esquecimento e ao mascaramento, que quase as torna irreconhecíveis. É como ele as encontra nas telas de Botticelli, nos afrescos de Ghirlandaio, nos tetos e paredes de igrejas e palácios italianos, por exemplo. Antes de se voltar para o belo, a imagem corresponde a uma necessidade fundamental, vital, de orientação e expressão. Corresponde, portanto, à emoção, à comoção, ao sentimento, seja de pavor, dor e sofrimento de natureza, seja de desejo, prazer, êxtase pela fusão com ela, como são exemplo, na tradição grega, as festas orgiásticas em louvor de Dioniso, rituais dos quais uma imagem ou uma fórmula patética, a da Mênade dançante, é expressão. Fórmula, aliás, cuja força cinética, patética, vital, a aproxima da figura, que é a expressão visual de tudo isso e que tanto encantou Warburg, que é a imagem da ninfa, este exemplar canônico de representação do corpo em movimento, como diz Agamben, a qual nos remete inevitavelmente à sobrevivência da antiguidade. Tal fórmula, a despeito de sua origem pagã, antiga e orgiástica, se apresenta na arte cristã renascentista sob as formas de santas e anjos, ou de personagens seculares, como revela Warburg no estudo sobre o nascimento de Vênus e a primavera de Botticelli. As imagens sobrevivem, mas o sentimento vital também implica um afastamento relativo do homem quanto a essas forças elementares, primitivas, dada a necessidade humana de domesticá-las, controlá-las e, assim, promover uma separação, cito Warburg, criação consciente da distância entre si e o mundo exterior, fecha aspas. Warburg explica a criação dessa distância como uma vitória do intelecto sobre as forças elementares. Há um conceito para isso, Denkraum, espaço de reflexão. Apolo, o deus solar, se faz necessário. Não obstante, um afastamento definitivo é impossível, de modo que o homem está sempre atravessado por uma divisão radical a oscilar, como um pêndulo num complexo agonístico, entre primitivismo e intelecto, entre barbárie e civilização, entre o monstro e o ideal, entre o demoníaco e o celestial, entre o êxtase e a sofrosine, entre Apolo e Dioniso. Por isso, diz Warburg, toda a humanidade é, o tempo todo e para sempre, esquizofrênica. Diz também que o ser humano consciente e sensato está entre a sístole e a diástole, entre a sístole e a diástole, que são os movimentos cardíacos de contração e relaxamento. Que ele, homem, continuou Warburg, se move como que em semicírculo, erguendo-se da terra e a terra outra vez descendo, de modo que, caso ele, no apogeu do semicírculo, ponha em uso sua postura ereta, que é a sua vantagem sobre o animal, tornam-se então claros os estados de transição entre o entregar-se às pulsões e o afirmar-se consciente. Ora, a imagem, então, expressa tudo isso. O produzir imagens fala, pois, inevitavelmente disso, sendo o belo apenas a expressão momentânea e superficial desse afastamento, que, como visto, contém em si, em nível latente, aquele complexo, aquela potência de retorno do monstruoso, do demoníaco, da força animal. Nesse sentido, como ressalta George Dilberman, Warburg é próximo de Nietzsche. Vê na imagem o que este viu na tragédia e na música, o confronto entre dois princípios opostos, Dionísio e Apolo. Vê também na imagem a dinâmica do eterno retorno. É, do mesmo modo, próximo de Freud. A imagem familiar é suporte para a inquietante estranheza,
para o Unheimlich da obscura Mena de Pagã. Quer dizer, essa fórmula de patos, que o Vargo vai chamar de ninfa, e tem alguns acessórios, a roupa solta e leve ao vento, sempre agitada, os cabelos agitados, isso expressam vitalidade e, ao mesmo tempo, desejo, etc. Isso vai configurar, como citei há pouco, vai servir de modelo para a confecção de anjos e santos. Então, essa é a leitura que ele faz. A imagem, ela porta essa contradição. Por isso que ele vai, próximo de Freud, dizer que a imagem ela tem um aspecto de sintoma, né, de dois contrários que como que se cristalizam num dado momento. É do mesmo modo próximo de Freud. A imagem familiar é suporte para a inquietante estranheza, para o Unheimlich da obscura Mena de Pagã, assim como da ninfa, que de Dilberman vê desdobrar-se em gradiva o relevo da moça, que se desloca enquanto ergue levemente o vestido e que Freud mantinha na parede de seu consultório. Vocês devem fazer o link com aquela imagem da personagem do filme de Januário Guedes, que é a personagem Maria do Igarapé. A imagem é, pois, sintoma de um complexo fóbico, por isso mesmo é também um recurso de orientação cósmica, isto é, de domesticação do desconhecido ameaçador, produção de sentido. Não é por acaso, e que eu chamo a atenção para esse detalhe, não é por acaso que as constelações estão entre nossas imagens mais antigas. A produção de imagens é o recurso presente em todas as culturas, sejam imagens plásticas ou míticas, e aí repito, ver o caso das constelações astronômicas e astrológicas como correspondência à necessidade humana de orientação. Quer dizer, o homem precisa domesticar esse cosmos que lhe é desconhecido. E ele, então, produz imagens como produz sentido. Razão pela qual cada cultura terá seu próprio patrimônio imagético. Por isso, dirá Warburg num texto significativo sobre a relativa diferença de imagens cósmicas orientais e ocidentais, mesmo texto em que identifica em nós uma vontade figurativa, ele diz: toda a tragédia prometeica do ser humano reside no fato de que não há uma abóboda firme sobre nós. Isto é, não há um sentido fixo. Ao que completa, mas ainda assim precisamos empregar essa imagem completamente tosca, nem que seja para possuir uma construção arbitrária que auxilie nosso olho, o qual encara o infinito com perplexidade. Bom, dessa breve e, sem dúvida, insuficiente apresentação do pensamento de Warburg, eu gostaria de reter, dado o meu objetivo, essa ideia de um inconsciente das imagens, de seu anacronismo, seu movimento, seu aspecto de fóssil, também essa ideia de montagem e de sobrevivência do antigo. Como sabem, quero especular a possibilidade de sobrevivência de outra antiguidade, a nossa. Por outro lado, a noção warburgiana de um vocabulário formal, figurativo, não se adequa a representações do pássaro, um tanto quanto limitadas nesse sentido, embora o pássaro, em várias ocasiões, se faça acompanhar de uma figura felina, que muito bem pode ser nossa versão da ninfa, isto é, do movimento das imagens. Naquela tela da Catedral do Rigini, se vocês observarem, há uma figura feminina que é de Nossa Senhora das Graças, e há à esquerda um pássaro, um urubu com as asas abertas. Eu chamo a atenção para uma imagem que eu não exibi, mas no ano passado, o Flávio Nassar, ele configurou uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em que o manto é um manto preto com penas, a referir, portanto, a essa união do urubu com essa imagem feminina, que aparece no vínculo, no filme de Januário Guedes, Maria do Igarapé com o urubu, aparece em Berna Reale também. Embora ele também, o urubu, quem sabe, para suprir essa limitação, recorra alguma vez à palavra. Quer dizer, a palavra me parece, vai suprir um pouco essa limitação nas reproduções do pássaro, essa limitação do vocabulário expressivo. Entretanto, eu não poderia avançar nessa interpretação sem o auxílio das descobertas
Legal, Felipe. Não chegou ainda, mas tudo bem, pode deixar. Entretanto, eu não poderia avançar nessa interpretação sem o auxílio das descobertas de Lévi-Strauss em O Cru e o Cozido, onde ele analisa e interpreta cerca de 180 mitos, 184, se não me engano, mitos ameríndios, os quais, um tanto quanto próximo da concepção warburgiana quanto ao princípio da montagem, ele, Lévi-Strauss, vê como variação uns dos outros. Quer dizer, esses 184 mitos, no estudo que ele faz, são variações uns dos outros. E em que o sentido de um mito depende depende da relação com todos os outros, ou da vizinhança, diríamos. Pois bem, ao fim do longo processo de investigação e interpretação, Lévi-Strauss conclui que aquelas narrativas míticas têm profunda relação com as constelações. Daí eu destaco, então, a capa do livro. Veja que ela reproduz constelações. Com as constelações configuradas e observadas por aqueles povos em sua trajetória de, para usar uma expressão warburgiana, orientação cósmica. Dessas imagens celestiais decorre seu ritmo de vida, seu calendário cíclico de caça e pesca, plantação, colheita e coleta, suas regras civilizatórias, costumes, culinária, tabus, enfim, sua cultura. Os personagens de suas narrativas são, ao cabo, astros e estrelas. Em dado momento, a abordar constelações indígenas, o antropólogo refere um livro de 1614, 2 anos antes da fundação de Belém, de autoria do capuchinho francês Claude d'Abbeville, que esteve alguns meses na Ilha do Maranhão com os Tupinambá em 1612. Entre farto material sobre esses nossos ancestrais, Abbeville refere dezenas de constelações por ele identificadas. Uma delas, vejam só, forma a imagem do pássaro urubu e recebe o seu nome. Essa constelação aparecia no céu, vejam, atentem, essa constelação aparecia no céu para anunciar a estação chuvosa. Talvez, ao atualizar com sua música a história do urubu do ver-o-peso e compor os versos sobre o urubu anunciar chuva, Dona Onete não soubesse disso. Os artistas não precisam saber do inconsciente da cultura para expressá-lo. A propósito, Lévi-Strauss, em dado momento, a discorrer sobre os mitos, cogita a possibilidade de a constelação do urubu ser a mesma constelação grega do corvo. Talvez Dalcídio Jurandir também não soubesse nada disso ao dar a seu urubu as palavras do corvo de Poe. Nunca mais, nunca mais. Mas, se Warburg está certo, as imagens, esses fósseis mnemônicos, retornam carregados de patos. E as nossas, ao que parece, têm algo importante a dizer. Do fluxo subterrâneo de sua compulsão à repetição, sinalizam querer que algo não se repita. Antigo, atual e ignorado Holocausto. Eu faço aqui uma breve referência indireta ao texto do Adorno, né? E talvez também sinalizem que um modo disso, que hoje recebe o nome de necropolítica, não se repetir, de resistir a ele, tem a ver com a memória da antiga inconstância da alma selvagem. Tesouro soterrado na memória, mas tão mais valioso e digno de vir à tona que o ouro, a princípio oculto em Serra Pelada. É o que parece dizer aquele nosso personagem e todo o bando de urubus aqui apresentados, esses exímios tratadores de restos. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Edilson. Agora tem as perguntas, né? Bom, primeiramente eu queria pedir desculpas porque eu tive uma instabilidade aqui dentro do Zoom, acabei tendo esse problema com a tela. A gente recebeu algumas questões aqui, eu vou reproduzi-las. Eu gostaria de pedir a ajuda das pessoas que
se porventura fizeram outras questões antes da Elisângela, que recolocassem as questões aqui para mim, por gentileza, porque nessa inconstância eu acabei perdendo o histórico do chat. Mas, bom, começando lá pela questão da Elisângela Ribeiro, professor. Professor Pantoja, como analisa o mistério e poder que a imagem tem em nos revelar e instigar a essência das coisas, do que está oculto, que muitas vezes o que é dito em palavras não é aprendido / compreendido do real? Olha, Elisângela, obrigado pela pergunta. Bom, a linguagem, né? A gente sabe que a linguagem ela é muito mais ampla do que o aspecto verbal. As imagens requerem, portanto, interpretação, para que a gente consiga, de algum modo, ouvi-las, saber o que elas querem transmitir. Eu faço apenas uma pequena observação a respeito do termo que você usou ali, a essência das coisas. Nessa leitura do Warburg, essa ideia de essência, ela não é muito, digamos assim, não é muito bem-vinda, porque para o Warburg, o que existe é a história, o seu movimento, o evento, o devir, e essa dialética do retorno. Eu chamo atenção para isso, porque esse termo essência está comprometido com uma certa interpretação que alguns seguidores do Warburg fizeram, que é bastante criticada, por exemplo, pelo Didi Huberman, que eu acho que é o seu principal intérprete, porque muita gente quis interpretar esse inconsciente das imagens com a ideia de um inconsciente coletivo presente em toda a humanidade, que seria algo ahistórico. Daí a ideia de essência. O que é essência? É algo que não submete à mudança, é algo que permanece. Para o Warburg, o que realmente importa é a história. Então, é por isso que essas imagens, no caso da perspectiva que eu tratei aqui, essas imagens, elas ocorrem e elas dão conta desse movimento. Daí, então, essa dinâmica de soterramento. Mas como elas são fantasmáticas, elas retornam. Tem um texto, um livro do Warburg, que saiu no Brasil com o título História de Fantasmas para a Gente Grande. É um texto de 2000, uma publicação de 2015, da Companhia das Letras. Bom, não sei se eu respondi direito, mas é mais ou menos essa ideia aí. Tá, joia, professor. Bom, eu fui informado aqui que, na verdade, a gente só teve essa questão. Então, queria realmente agradecer demais a apresentação do senhor. Foi realmente uma ótima abertura aí para o terceiro dia de trabalhos. A gente tem um comentário da Cíntia Faria Oliveira, desculpe. Achei ótimas as imagens que trouxe, especialmente as do Castanha do Pará. Ainda vou conhecer esse Pará, tão rico culturalmente. A gente, assim, se não fosse a pandemia, a gente estaria no Pará conhecendo todas as maravilhas e belezas e todos esses mistérios que o senhor trouxe aqui para a gente. Bom, então eu acho que eu passo a palavra só para o senhor concluir e a gente fica por aqui mesmo, por enquanto. Beleza, Felipe. Bom, pessoal, agradeço os que estiveram presentes, agradeço as questões, os comentários. E a gente segue, né? Resistir é preciso. Vamos em frente. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.